E eu quero apresentar para vocês um pouquinho do mistério de Cristo nesse local. Por quê? Quando a gente lê a carta aos Efésios, Paulo ele vai falar sobre o mistério de Cristo, um mistério que antes esteve oculto, mas que agora vai ser revelado. E eu quis compartilhar aqui esse local porque ele é muito significativo e aqui a gente vê a peregrinação de muitas pessoas, tanto judeus como gentios de todos os lugares do mundo que vêm para cá. Vale ressaltar que as pedras por si só, elas não têm poder nenhum. Ela é apenas um marco histórico para nós, porque nós entendemos que Cristo ele abriu um novo e vivo caminho e que hoje nós temos acesso não ao Santíssimo que era próximo a essas muralhas, mas acesso ao Pai por um novo e vivo caminho que é Jesus. Então eu quero falar para vocês um pouquinho hoje do mistério de Cristo que se encontra em Efésios capítulo 3. Olha que interessante, Paulo vai escrever o seguinte, ele diz assim, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Isso no capítulo 2, então é importante você ler também o capítulo 2. Então ele diz, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Que mistério é esse? Você sabe? Não? Então eu quero compartilhar com vocês. Ele vai dizer assim, o qual em outra geração não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios, olha só, os gentios são coherdeiros e membros do mesmo corpo, guarda essas palavras, os gentios são coherdeiros e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Sabe qual é o mistério que Paulo está anunciando? Ele está dizendo que nós, gentios, nações, nós se tornamos co-herdeiros e coparticipantes das mesmas promessas. Que promessas? As que foram feitas a Abraão pela fé. As promessas que vêm acompanhando o povo da primeira aliança e que também, quando creem em Jesus, fazem parte da nova aliança. Esse é o mistério de Cristo. Mas, para quem ainda não conhece, eu quero falar um pouquinho mais. Porque olha o que Paulo ele vai dizer. Ele vai falar sobre o mistério de Cristo, que está ligado a judeus e gentios, falando que somos co-herdeiros do mesmo corpo, coparticipante das mesmas promessas, e Paulo continua escrevendo. Eu vou resumir para vocês, mas olha o que Paulo diz em poucas palavras. Ele diz que outrora nós, que éramos nações, éramos gentios, outrora éramos gentios na carne. Ele diz, naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Lembrando que aqui quando eu falo a comunidade de Israel, eu não estou me referindo ao povo carnal, e sim ao Israel espiritual que Deus sempre teve em todo o tempo. Porque Paulo ele vai dizer que nem todos os israelitas são de fato israelitas, mas aqueles que o são no coração, em espírito, o Israel espiritual de Deus. Então quando eu falo que nós nos tornamos participantes, eu estou falando do Israel espiritual e não do terreno. Então presta atenção no que Paulo ele vai dizer. Ele diz, naquele tempo nós éramos gentios na carne, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tínhamos esperança, sem Deus no mundo. Ele diz, mas agora, ele está falando para aqueles que creram em Cristo. Ele vai dizer, agora vocês não são mais gentios. Presta atenção, agora em Cristo, os que estavam longe, eles estavam pertos por causa da primeira aliança e das revelações dos patriarcas, mas nós, gentios, nações espalhados pelo mundo, nós estávamos longe. Então Paulo ele vai dizer assim, agora em Cristo, nós que estávamos longe fomos aproximados pelo sangue de Jesus. E aí ele vai partir para outra camada de revelação, dizendo que de ambos quem?
judeus e gentios, ele vai dizer de ambos, ele fez um só corpo. É como aquela visão de Ezequiel, onde é dito: Ezequiel, pega 2 varas, une elas na sua mão, porque eu farei uma única vara. A casa de Israel e a casa de Judá se tornarão uma só vara na sua mão, o Israel espiritual de Deus. Então ele vai dizer assim, ó, de ambos ele fez um, derrubando a parede de separação. E dos 2, quem são os 2 citados? Judeus e gentios. Ele diz, dos 2 ele criou um novo homem. Olha que linda essa revelação. E reconciliou ambos em um só corpo com Deus. Porque vale destacar que quando a gente fala de reconciliar, todos pecaram, todos estavam destituídos da presença de Deus. Tanto judeus que estavam mais perto por causa da lei, por causa da Torá, por causa dos patriarcas, como gentios que estavam longe. Todos nós éramos pecadores e estranhos, separados da presença de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e todo mundo é pecador. Agora, Paulo ele está escrevendo assim, ó, que ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus na cruz e evangelizou a paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. Jesus veio primeiro para judeus e também para gentios, pregou o evangelho da paz para o povo judeu, mas pregou e fez com que ela chegasse até nós. Falamos isso quando passamos em Jope, falamos de Jonas e o evangelho aos ninivitas, falamos de Pedro e o evangelho a Cornélio. Percebe como o evangelho sempre foi anunciado, primeiro para judeus, mas também para gentios, porque o plano de Deus e as promessas, como a gente viu falando de Abraão, é que por meio de Abraão seriam benditas todas as nações da terra, e Deus formaria um povo, farei de ti uma grande nação e abençoarei todos os povos da terra. Percebe? Então, o que Deus vai dizer? Que agora, por meio de Cristo, ambos temos acesso ao Pai, tanto judeu que crê em Cristo, como gentio que crê em Cristo, e deixa de ser nação, deixa de ser gentil e passa a fazer parte do Israel de Deus. Então, por isso, Paulo termina dizendo assim, ó, já não somos estrangeiros. Lembra? Vocês antes eram gentis, agora não são. Hoje já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos co-cidadão dos santos e família de Deus. Gente, isso é tremendo demais, porque Paulo ele está mostrando para nós o mistério de Cristo que se cumpre na plenitude dos tempos, aonde Deus vai unir judeus e gentios em um só corpo, que é Cristo. E isso vai ser tipificado nos mais diversos exemplos. Quando a gente fala, por exemplo, da oliveira, Paulo não diz que a raiz da oliveira é Cristo e os ramos, vai falar dos ramos naturais, os judeus, que pela fé permanecem ou pela incredulidade são cortados, e nós, gentios, que pela fé, mesmo sendo oliveira brava, jambuzeiro bravo, pela fé também somos enxertados e nos tornamos participantes da mesma seiva, da mesma raiz, da mesma oliveira, e nos tornamos um com Cristo, um só corpo. Então, esse é o mistério anunciado por Cristo que eu quero compartilhar com vocês. Lembrem, irmãos, não existe teologia da substituição, como muitas vezes a gente vê sendo ensinado, principalmente em linhas mais aliancistas ou teologia do pacto. Não existe teologia de separação, como a gente vê geralmente, mas é na teologia dispensacionalista, que faz dicotomia de povos, como se Deus estivesse tratando com a igreja e depois fosse tratar com Israel. A verdade é que Deus tem um único povo, Deus tem uma única noiva, que é formada tanto por judeus que creem no Messias, como por gentios que também se convertem e passam a fazer parte da família de Deus. E como Paulo diz, co-herdeiros do mesmo corpo, coparticipantes das mesmas promessas e concidadão dos santos. Por isso que em outro lugar Paulo vai dizer, se vocês estão em Cristo, vocês são descendentes de Abraão e herdeiros das promessas feitas a Abraão. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse assunto e quero te convidar para você participar da nossa próxima caravana. Claro? Olha só quem está aqui pertinho de mim, tá?
Shalom. Gente, tá escurecendo, a gente fez um roteiro fantástico, mas eu quero convidar você para fazer parte da nossa próxima caravana e vir também conhecer aqui Vem conosco. todo esse local, tá Próxima bom? caravana aqui no muro, agradecendo ao Eterno por ter chegado até aqui. Um abração, shalom, shalom. Shalom, shalom.